professor Jorge, há uma legião de espíritos luminares com o governador espiritual do Brasil, Ismael e espíritos, como André Luiz, Sheila, Emanuel, Joana de Ângeles, Bezerra, Alta de Souza. Seria isso mesmo? Eu não sei se a gente pode colocar todo mundo assim, nessa auxiliares, né, do Ismael. Nessa horizontalidade. Eu acho que tem alguns aí que são numa condição bem mais elevada, né? Mas, e alguns que a gente não sabe o nome. Porque tem muitas entidades extremamente evoluídas que a gente não tem notícia. Eu vou lhe dar o nome de uma. Durante o período do século II, antes do nascimento de Jesus, houve uma onda de preparação do judaísmo para a recepção do Cristo. Então, os profetas vieram e depois, no século II, antes da vinda de Jesus, uma onda de amor no judaísmo apareceu para preparar a vinda do Cristo. E renasceu entre os judeus um grande rabino chamado Hillel. Esse rabino, chamado Rabino do Amor, se você pegar o que Hillel ensinava, mas isso é cristianismo, que falava que o amor é a chave de todas as coisas. Resume a Bíblia enquanto eu fico num pé só. Isso é a história de Hillel. Aí disse, tá bom, então fica num pé só que eu vou resumir a Bíblia. O cara ficou num pé só e disse, ama. Isso é importante. Ele disse que de tudo que estava escrito na Bíblia, o mais importante era um versículo pouco conhecido e pouco visto pelos judeus, que dizia, ama teu próximo como a ti mesmo. Levíticos, capítulo 19, versículo 18. É uma frase perdida no meio do texto de Moisés. Ele falava demais sobre o amor, ele destacava demais a figura do amor nas nossas vidas. E ele foi um grande rabino, foi o maior rabino do período em que ele viveu. E ele não encontrou ninguém que entendesse a mensagem de amor dele. Como ele não encontrou ninguém, ele disse, vou pegar meu neto e vou ensinar meu neto para que meu neto, quando eu morrer, dê continuidade ao que eu estou fazendo. Pegou o netinho dele e ensinou o netinho para que o netinho entendesse aquela proposta de amor, porque era um judaísmo totalmente revolucionário, era um judaísmo totalmente novo. E o netinho dele correspondeu, estudou com ele, aprendeu, e esse netinho cresceu e também se tornou um rabino muito importante. Só que Hillel é do 2º século antes de Jesus, e o neto dele vai ser do período ali, um pouquinho antes de Jesus até um pouquinho depois. Ele desencarna depois da crucificação de Jesus. Esse neto de Hillel, o rabino do amor, chama-se Gamaliel. Gamaliel forma-se naquela leitura de amor e recebe discípulos, entre eles Saulo de Tarso. Se Saulo tivesse ouvido o que Gamaliel falava, a história do cristianismo tinha sido outra. Mas como ele não ouviu, nós temos a história que a gente conhece do cristianismo com a violência de Saulo depois de sua conversão. E aí esse Hillel, ele depois desencarna e vai para o mundo espiritual. Depois de um tempo, ele é convocado para uma nova missão. Ele reencarna. Só que, como ele reencarna próximo de Ismael, os árabes têm uma maneira de mudar o nome das personagens cristãs e judaicas. A gente chama Jesus, eles chamam Isa. Nós chamamos Abraão, eles chamam Ibrahim. Nós chamamos Moisés, eles chamam Musa. Nós chamamos Hillel, e eles invertem a ordem das vogais e chamam de Eliu. Eliu é o mesmo Hillel, que é aquele personagem que aparece no Brasil, coração do mundo, e reencarna para ser Henrique de Sagres, formar a escola de Henrique de Sagres para formar os grandes navegadores. E lá está dito na obra que para trazer esses espíritos navegadores, ele vai buscar os fenícios, os antigos fenícios, porque os fenícios eram grandes navegadores do passado, que são os libaneses hoje. Os fenícios são os libaneses. Então, ele vai buscar uma série de espíritos fenícios, que são os libaneses, e esses constroem a navegação e vêm reencarnados descobrir o Brasil. No futuro, o Brasil oferece aos libaneses morada. O mundo possui 12 milhões de libaneses.
12 milhões. Desses 12 milhões, 4,5 milhões estão no Líbano. Os outros estão fora. E só no Brasil tem 6 milhões de libaneses. Então, aqui tem mais libanês do que no próprio Líbano. E fora, se somar tudo que tem fora do Brasil, não dá o que tem aqui dentro. Nós temos aqui, é como se aqui fosse realmente a nação. E só para concluir isso, a Pedra da Gávea, lá no Rio de Janeiro, tem uma inscrição de um povo que esteve por aqui há muitos anos atrás. Que povo? Fenício. Adivinha? Os fenícios, os libaneses, vieram aqui quando fenícios deixaram inscrições na Pedra da Gávea. Para descobrir o Brasil, eles reencarnam para fazer as navegações. E depois o Brasil diz, agora venham morar comigo. Vocês construíram, agora venham habitar com a gente.